Olá, eu sou a Anastácia, e você está assistindo a Web TV Estância. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece na sua cidade e na região do Alto Tietê. Fazemos o possível para trazer a informação com qualidade e principalmente responsabilidade. Por isso, eu te convido para curtir a nossa página e compartilhar com os seus amigos, para que eles também possam ficar por dentro do que está acontecendo na região. Agora que eu já me apresentei para você, acho que já podemos começar a nossa live, não é? Ah! Lembrei de uma coisa. Não se esqueça de curtir e comentar a live, tudo bem? Agora sim, vamos começar. Um abraço e até logo! Boa noite, poenses, boa noite, ferrazenses, boa noite toda a região do Alto Tietê. Está começando mais um programa Ordem do Dia, comigo, Johnny Mendes, e a Ordem do Dia hoje é política. E quem vai conversar um pouco sobre política, mas política boa, política que interessa aos cidadãos de toda a região, é o vereador de Ferraz de Vasconcelos, pelo Partido dos Trabalhadores, o vereador Cláudio Ramos. Boa noite, seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Johnny. Boa noite a todos internautas que estão acompanhando a gente aqui. Vamos fazer um bom bate-papo aí hoje. Política se discute o tempo inteiro, precisamos fazer isso. Exatamente, é isso mesmo. Política é tudo na nossa vida. Quando a gente pechincha lá o preço da fruta na feira, pechincha o preço da roupa na loja, quando a gente discute os problemas do nosso bairro, quando o garoto paquera garoto, a garota dá em cima do garoto, tudo isso é política. Cada uma dentro do seu ambiente, do seu setor. E o vereador Cláudio Ramos está aqui para conversar um pouco sobre esse novo momento que Ferraz de Vasconcelos está vivendo, né, em 2021, mesmo que com pandemia, crise econômica, mas tanto a cidade de Poá está vivendo um novo governo, Ferraz de Vasconcelos também. Vou ler aqui algumas informações do vereador e a gente já começa a conversar com ele. É o Cláudio Ramos Moreira. O Cláudio Ramos, ele já foi candidato 5 vezes a vereador. Ele foi eleito agora em 2020 para o 3º mandato consecutivo e ele também já foi candidato a deputado federal. O Cláudio, ele é formado em publicidade e propaganda, né? Esse é o Cláudio Ramos, vereador lá da cidade de Ferraz. Obviamente eu não falei tudo, né? Ele vai conversar um pouco aqui mais, ele vai falar um pouco mais. Antes ele já falou um pouco aqui sobre movimento estudantil, sindical, e aí ele vai explicar um pouco mais pra gente. Vamos começar por isso, Cláudio. Como que iniciou, como você entrou na política? Como que você se interessou por ser político e, consequentemente, candidato, né? E viver essa questão de o cargo público, vereador, deputado, que se fosse eleito seria deputado, né? E tudo mais. Como que foi isso? Bem, eu comecei em 1989, na primeira eleição direta no período democrático do Brasil, que era Lula e Collor disputando a eleição em 89, e comecei muito inspirado no meu pai. Meu pai era da velha guarda do PT, ele era militante do Sindicato dos Químicos e Plásticos de São Paulo, e numa época que o PT, enfim, tinha bastante gente bacana do movimento sindical de São Paulo que morava em Ferraz de Vasconcelos, e através dessas relações que meu pai estabeleceu, eu acabei acompanhando o PT, e aí comecei lá em 88, 89, eu comecei no partido. Estou completando esse ano fiz mais de 31 anos de PT, no ano passado agora. Você foi da juventude do PT, então. Tempo, cara, da juventude. Faz tempo. Você foi da juventude do PT, bacana. E essa questão de você... porque assim, tem muitas pessoas que participam da política, mas participam militando, participando de movimentos, fazendo parte ali do partido, mas não exatamente como candidato. Né? Não exatamente como candidato a vereador, a prefeito
ou a deputado federal que você também, ou a presidente. Como que surgiu essa questão? Olha, além de militante, além de petista, né, além de lutar por um país, uma cidade melhor, eu também quero ser candidato. Eu quero lutar sendo candidato. Como que surgiu essa questão? A minha luta na política, no movimento, começou pelo sindical. Eu, em 95, eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Corning Brasil, que é uma empresa de vidro. E aí, em 97, eu fui convidado para fazer parte da chapa de oposição do Sindicato dos Vidreiros. Nós vencemos a eleição em 97. E aí eu começo a minha trajetória política. Eu confesso a você, comecei muito verde, entrei no movimento sindical, se eu não me engano, com 20 anos de idade. E para mim foi uma escola, né? Um sindicato com muita característica operária. Né? Nós tínhamos ali uma divisão dentro da categoria vidreira entre manuais e automáticas. Eu trabalhava na empresa automática, que era a Corning, mas a cidade de Ferraz de Vasconcelos é uma cidade muito cercada de indústrias manuais do vidro. E o contato com o trabalhador vidreiro era diário. Eles iam muito na subsede, então você tinha muito diálogo com os trabalhadores do vidro. E aí, essa foi a minha escola. E depois eu começo no movimento estudantil em 2000. Final de 2000 a gente começa no movimento estudantil. E 2000 foi a primeira eleição que eu disputo para vereador. Eu tinha 19 para 20 anos. Foi acho que a primeira candidatura jovem do PT. Lá no ano 2000, vai 21 anos essa história. Fui segundo suplente de vereador em 2000 e aí começa a nossa trajetória no PT. Eu começo a ocupar cargos na direção. Disputei a presidência do PT em 2001. Já fui tesoureiro do PT, já fui secretário de organização, né, já fui líder de bancada, né, e hoje eu continuo líder da bancada, mas desde 2000 eu ocupo cargos na direção do PT e também entendo que acho que os movimentos sociais organizados precisam estar organizados dentro dos partidos políticos. E eu percebi no PT, e foi uma escola para mim, eu era do movimento sindical, que até então muita gente do movimento sindical fazia parte da direção do PT de Ferraz. E aí eu fui para a disputa, vamos encarar a urna, vamos discutir com a sociedade. E aí foi minha primeira batalha, foi em 2000. Tive 348 votos, fui o segundo suplente de vereador no ano de 2000. Isso aí. Ó, antes de continuar, eu vou ler o nome de algumas pessoas que estão nos assistindo, alguns comentários. Você que está nos assistindo, curta aí a nossa live, compartilhe e mande também suas perguntas aqui para o vereador, que eu tenho certeza que ele vai responder aqui para vocês. Compartilhe aí para mais pessoas poder assistir a nossa live e conhecer o vereador Cláudio Ramos. Se não conhece, passa a conhecer e também conhecer as ideias dele para a cidade para a cidade de Ferraz de Vasconcelos, né? Então, compartilhe e mande seu comentário. Ó, está nos assistindo aqui a Viviane Flores Reichmann, Vivi, grande abraço, Vivi dando boa noite. A Lucila Gomes, o Digo Silva, o Joel Miranda, a Cida Santo Costa, o Anderson também está aqui, a Cida Alves, todo mundo aqui mandando boa noite, a Sara Januário Souza Pereira, Marcos Paulo, Maria Moreira da Silva, Catarina Gomes, Kenny Duarte, a corretora Nilzete, né? A Nil também está aqui. Vamos lá. Rodrigo Ramos, grande Rodrigo, Cleiton Santos, toda essa galera aí dando boa noite, falando que é um grande vereador, dando boa noite ao vereador. Vamos lá, quem mais? A Cássia Fernando, Nete Ramos, a Sara Januário, o Jefferson Albuquerque, falando ao Cláudio Ramos, grande vereador, atuante, trabalhador, esse aí faz a diferença. Da educação, Jefferson, viu? Lá do Suzano, da POS, hein? Opa, grande Jefferson, isso aí. Ferraz... Aí o Jefferson falando, Ferraz tem um vereador de muita qualidade. O Roberto de Oliveira Júnior também está nos assistindo. A Maria de Lourdes Ferreira dando boa noite. O Digo falando, esse aí faz a diferença. Professor Luizão, boa noite. Inclusive o vereador que estava perguntando aqui de você, né? A Cristiane Formaggio de Queiroz também participando aqui, dando os parabéns. O Percival Moreira dando boa noite. O João Lucas, grande João Lucas, que vai fazer parte aqui da equipe aqui da TV Estância também, dando boa noite. A Marília Moreira, dando boa noite ao vereador. Renata Alves. A Viviane aqui, agradecendo o auxílio nas lutas aí na educação.
o Magno de Oliveira, Magno que é aí do Fala Poá, que discute aí as questões da cidade de Poá, né, as questões políticas, as questões aí dos bairros, que vai estar com a gente aqui no dia 18, junto com o Daniel, também do Fala Poá, também está nos assistindo. Adriana Gonçalves, Hélio Heleno, é isso aí, dando boa noite. Ele disse boa tarde, boa noite já, Hélio. Sem dúvida o melhor vereador de Ferraz. A Nil aqui, a corretora Nil aí também está falando com a gente. A Nete Ramos Moreira dando boa noite. E aí, o Magno já manda até uma pergunta. Antes de eu continuar aqui no meu roteiro, Cláudio, eu já vou passar a pergunta para ele, a dele, para você, que acho que é rápido aí para você responder. Eu já continuo aqui no roteiro. O Magno, ele diz assim, ó: gostaria de saber do vereador se ele pretende concorrer a deputado em 2022. Quem faz a pergunta? O Magno Oliveira. Fala Poá. Quero aproveitar e mandar um abraço também pro Walter, que é presidente do PT de Suzano, que está nos acompanhando aqui. A Elisângela também, que acompanha todos. O professor Luizão, um grande abraço. Magno, isso é uma discussão que o nosso grupo começou a fazer agora no começo desse ano. A gente veio candidato a deputado federal na eleição passada. Nós somos o segundo deputado federal mais votado de Ferraz. Só perdemos para o Eduardo Bolsonaro. Né? É a primeira candidatura de um deputado federal do PT de Ferraz de Vasconcelos. E a gente pensa com carinho nessa ideia. É óbvio que a decisão vai ser uma decisão coletiva, que a gente vai construir no grupo, mas a gente tem em mente esse debate de 2020 e 2022. Não está decidido, mas a discussão existe. Isso, com certeza. Estamos animados. Certo, Magno? Não está decidido, mas a discussão existe. Aí, dando boa noite também, ó, para Elisângela Fernandes, que o vereador citou. O Walterson Mengali, também dando boa noite aqui, o vereador também citou. O José Luiz Rodrigues, dando boa noite. José Luiz. Cláudio Ramos, 13. E o professor Luizão também já manda pergunta. Você sabe que o professor Luiz vai polêmico, é de luta. Ele está mandando uma pergunta aqui, ó. Quais os desafios em seu mandato na cidade de Ferraz? Os desafios do mandato. Luizão, ele já vai responder. Para ele responder essa, eu vou pedir para ele fazer um balanço primeiro, vereador. Aí eu volto na pergunta do professor Luizão. Eu queria que você fizesse um balanço dos 2 primeiros mandatos aí que você teve na cidade de Ferraz, né? Foram consecutivos, então 2016, 2020, 2012, 2016. Sim. Se você puder fazer um balanço dos avanços que o seu mandato conseguiu para a cidade de Ferraz, também as questões que ficaram emperradas, que você tentou resolver para os cidadãos de Ferraz, mas ou por questões do executivo, ou por questões estaduais, ou por outras questões que não foram possíveis. Faça um balanço para a gente, por favor. Bem, eu fui eleito vereador a primeira vez em 2012. A gente assumiu o mandato em 2013, o prefeito na época era o Filó. Nós fazíamos parte de um grupo na Câmara que é um grupo minoritário, a gente não era da base do governo. E para mim foi um aprendizado enorme, né? Tinha vereadores experientes naquela legislatura. E a gente dentro do PT sempre gostou de muito debate. Geralmente quem milita na esquerda gosta de arrumar muita confusão, faz debate do movimento negro, movimento de moradia, movimento LGBT, educação. E nesse primeiro mandato, eu levei temas importantes como esse para o debate na Câmara Municipal. Foi a minha primeira emenda ao orçamento que eu faço para a realização da Semana da Consciência Negra, e que a Câmara faz, foi no primeiro mandato meu. Eu cheguei a destinar R$70 mil do orçamento participativo do orçamento da cidade para a realização da Semana da Consciência Negra, que é um assunto que eu faço debate. Eu tenho muitos amigos que discutem com muita propriedade essa temática, e eu acho que é um tema importante para discutir na sociedade. O movimento LGBT, como lutas da educação. Eu acho que você estava naquela caminhada que nós fizemos do Hospital Regional até a Secretaria da Educação, no mandato do Filó. E eu tenho um entendimento que a luta faz a lei. Tem algumas coisas que a gente não organizar a categoria, não organizar o movimento e não organizar a sociedade, a gente não vai ter avanço. Eu acho que o mandato parlamentar, ele é um instrumento da luta. É o que vai te dar voz lá dentro da Câmara Municipal, é o que vai conseguir proporcionar ao movimento, você pautar esse debate dentro do Executivo, das secretarias municipais.
E a gente nunca se furtou de fazer o debate e fazer a luta. Então foi um aprendizado enorme. E eu continuo aprendendo. Acho que a política é muito dinâmica. Sim. Né? Você tinha comentado comigo, antes de nós começarmos, também sobre a questão das creches, né? Em relação a vagas de creches. Como que foi exatamente essa questão que você apresentou na Câmara em relação às vagas das creches? Nós tínhamos aqui uma cultura na cidade de a vaga de creche ser tratada e discutida direto na Secretaria da Educação, e muitas vezes o vereador levar o pai e a mãe para fazer o pleito na Secretaria da Educação. E eu tenho uma clareza, Johnny, que o papel do vereador não é esse. Né? Eu acho que a política pública tem que funcionar para atender o cidadão. Então a gente apresentou um projeto de lei onde a inscrição é feita pela internet. Hoje a inscrição é feita na própria escola, mas a lista de classificação das crianças ela é disponível na internet para todo mundo e na própria escola. Então não tem essa de você cortar fila, porque o direito à creche é da criança, não é do pai e da mãe. Tem muita gente que quer colocar essa criança na creche para poder trabalhar. A gente sabe dessa dificuldade. Mas o direito à creche é da criança. E na cidade de Ferraz era tratada na questão política. Eu vou pedir para o vereador A, para o vereador B, eu vou direto na Secretaria da Educação, eu vou falar com o prefeito. E desde que a gente aprovou esse projeto, a discussão da vaga de creche hoje é tratada direta. Você faz a inscrição no site, na internet, você faz, não tem internet em casa, eu vou fazer isso na escola, só que a lista é pública e não tem essa de você passar na frente. Então, eu acho que democratiza essa questão da inscrição para todo mundo. E vamos dizer que acabou a politicagem com as vagas de creche, né? Ninguém mais faz politicagem com a vaga que é direito da criança também, né? Eu não digo que nem politicagem. Como não tinha um sistema organizado, era a forma que se tinha. Tem que ir diretamente. Pai Johnny, Mãe Maria, vamos lá. Tá bom, vou acompanhar vocês. Eu não digo que nem que era politicagem, mas eu não tinha um sistema mais organizado. Sim. Então a lei veio para você organizar isso. Entendi. É isso aí. Calma aí, professor Luizão, que eu já vou para a sua pergunta. Vamos lá. Aqui o Diego Silva falando... Tamo juntos, sempre é nós, Cláudio Ramos do PT, Jabá Ramalho também participando, Ivanildo Alves dando boa noite. Ivanildo, Jabá. Giovana Alves dando boa noite. O Diego Silva também continua aqui dando boa noite, está aqui se fazendo presente. A Carlinha Socorro falando que nobre vereador, Carlinha que foi candidata também pelo PT lá em Ferraz. Gercira de Jesus dando boa noite. O João Lucas aqui está mandando uma pergunta também, já pergunto para ele aqui, João. A Verônica Ramalho dando boa noite, falando que tira sempre o chapéu. O Anderson também dando boa noite e fazendo uma pergunta também. Já faça a pergunta, Anderson. Luzirene TCs também aqui dando boa noite. Alô. E Maria Moreira da Silva. É justo, nada de furar fila, não passar na frente, né? Ótima organização. Vamos lá, pergunta do professor Luizão. Deixa eu só voltar aqui só para ver se eu não vou fazer a pergunta errada. Quais os desafios em seu mandato na cidade de Ferraz? Eu falo para todo mundo que ser vereador na cidade de Ferraz de Vasconcelos e em cidades do porte de Ferraz é um grande exercício. Primeiro que a tratativa é direto com o cidadão. A estrutura da Câmara Municipal, para muitos que acham que é uma coisa absurda, não é. Nós temos 2 assessores, vocês já conhecem a nossa Câmara. E lá a tratativa é direta, tem demanda todo dia. A gente mora numa cidade de 29 km², uma cidade também extremamente povoada. Nós temos aí, oficiosamente, quase 200 mil habitantes, mas, de forma oficial, de forma oficiosa, 240 mil. E é uma cidade que cresceu de forma desordenada, Johnny. Nós temos 77 áreas de ocupação irregular, né? E o nosso mote de campanha em 2020 foi a questão da regularização fundiária, que é uma pauta que nós vamos defender para esse próximo período, e também a geração de emprego e renda. E por que a geração de emprego e renda? A geração de emprego e renda é a pauta da ordem do dia. Nós temos aí uma crise, uma pandemia a nível mundial. Nós temos aí um presidente da República que não conduz o Brasil para a saída da crise. Ele faz um movimento de negacionismo da doença. Nós temos mais de 1.000 mortes diárias essa semana, né?
Não há sinalização do governo federal em pagar o auxílio emergencial. Então eu acho que o ano de 2021 vai ser um ano mais difícil do que foi 2020. Então, e como é que você dialoga? As pessoas estão perdendo emprego. E como é que você discute isso? Na minha visão, hoje, a Prefeitura de Ferraz precisa construir políticas públicas que incentive as pessoas que têm seu próprio negócio a avançar. É a questão do microcrédito, né? É de você organizar esse segmento enorme na cidade, que é o dos ambulantes. Como é que você organiza isso? Como é que você põe a seriedade para esse processo? Ferraz de Vasconcelos, hoje a gente tem camelôs na cidade inteira. E essa pessoa está indo para esse segmento. Tem dois debates para ser feito aqui, né, Johnny? Primeiro, se a pessoa está indo vai camelar, desculpa o termo, é o termo usado, é porque ele não consegue arrumar emprego formal. Exatamente. Ele não consegue arrumar emprego formal. Ele não consegue assinatura ali na carteira de trabalho. É óbvio que ele queria ter carteira assinada, fundo de garantia, férias 13º e ter direito a férias. Se ele vai camelar, porque ele não consegue arrumar emprego formal. Eu tenho que entender esse movimento também. Mas é óbvio que a gente precisa organizar, dar uma condição mais digna também para quem está trabalhando na cidade hoje. E eu acho que a pauta do nosso mandato, a pauta da cidade para 2021 tem que ser a questão de geração de emprego e renda. Criar mecanismos de parceria com a iniciativa privada. É justamente isso que eu ia perguntar. Quais ideias que você teria que poderiam resolver isso? Parceria com a iniciativa privada? Eu acho que esse tema é qualificação de mão de obra. Né? Eu acho que a prefeitura, em parceria com a Associação Comercial, com o Senai, com o Sebrae, qualificar a mão de obra da cidade. Né? A prefeita, ela faz um debate e uma discussão que na minha visão é importante, que é a questão da frente de trabalho. A frente de trabalho ajudou muita gente em Ferraz de Vasconcelos, mas nunca foi tratado com seriedade a questão de qualificar essa mão de obra, para ela ter possibilidade de adentrar o mercado de trabalho. Hoje é difícil. Hoje você vai disputar a vaga no mercado de trabalho com gente que tem curso superior, que vai trabalhar de produção de empresa. Né? Eu estou acompanhando um movimento muito interessante, que é chamado AMI, Associação de Mulheres Empreendedoras, que é um grupo de mulheres que ajudam na renda de casa, Johnny, e que resolveram se organizar como associação, né, para poder fazer virar o negócio delas. Elas montaram barraquinhas de forma organizada, estão se organizando como CNPJ, né, já fizeram parceria com o Sebrae de qualificação, que é extremamente importante. Nenhuma delas havia feito o curso junto ao Sebrae. Olha que bacana. E elas se organizando. O nosso mandato colaborou, mas o mérito é delas, de querer se organizar. A gente fez uma ponte semana passada, elas dialogaram com o secretário de Indústria e Comércio, o Daniel Balck, e nós precisamos estreitar isso. Então tem Senai, tem Sebrae, a prefeitura tem que ofertar curso, de ensinar a pessoa como é que ela faz a gestão do seu negócio. Você acha que a ETEC ou a FATEC, elas poderiam ajudar nessa questão da qualificação também, os trabalhadores da cidade? Não tem a dúvida. Os mercados da cidade. O mercado tem um espaço muito grande de estacionamento. Eles não poderiam ser parceiro de um projeto como a AMI, ceder parte do espaço do estacionamento deles, para elas organizar feirinhas dela. Olha que papel importante. E a empresa ela vai ajudar 35, 40 mães de família, e além disso o mercado vai ajudar a gerar economia, porque se a pessoa tem renda, ela vai gastar. Exatamente. Então o dinheiro vai circular na cidade. Então acho que os mercados podem ser um grande parceiro, as indústrias da cidade precisam entender que elas podem ajudar, né? Então eu não vejo saída da crise a gente não dialogar com os vários setores da sociedade e da economia. Então as empresas da cidade, o setor do comércio precisa entender que eles têm um papel importante na saída da crise. É isso aí, vereador. Então, é o vereador Cláudio Ramos aqui do PT. Você que está nos assistindo, curta, compartilhe, comenta e manda sua pergunta, como o professor Wilson mandou, e como o João Lucas também enviou aqui pra gente. Eu vou fazer aqui a pergunta do João Lucas e depois tem a pergunta do Anderson Pirota aqui também. Mudando da geração de emprego para a educação, vereador. O João Lucas diz assim, ó: qual será a estratégia do vereador para dialogar com a secretária ou Secretaria de Educação e garantir posições melhores no IDEB para a cidade? É um bom debate. Nós temos aqui uma deficiência no que se refere a atender
a demanda da cidade, principalmente em período de creche. Johnny, você sabe muito bem, eu ocupei várias lutas da educação, né? E eu também tenho um entendimento, principalmente você que faz parte da associação, nem sempre a categoria entende que a organização é o instrumento para você ter possibilidade de vitória. Você sabe muito bem disso, é um desafio enorme, né? Tem muitas pautas que a Associação dos Professores levou junto à Secretaria de Educação, que eu acompanhei, extremamente importante. É óbvio que alguns avanços que aconteceram foi muito o papel de vocês, e desculpa o termo, é ser pentelho, tem que ser pentelho. Se você não todo dia não for lá lembrar a tua pauta, eu falo para todo mundo, a gente tem que pentelhar. Então, como eu acompanhei a educação, eu acompanhei o transporte escolar, o movimento negro, LGBT, a gente pretende dar continuidade, né, em acompanhar as pautas da educação, né, por mais que seja extremamente complicado. O professor é extremamente importante e às vezes não tem o entendimento da força que tem, da força que poderia ter, né? A educação é a base de tudo. Para a gente ter um advogado amanhã, vai passar por vocês. Para ter um médico amanhã, vai passar por vocês, né? Para ter o prefeito da cidade, vai passar por vocês, o vereador. Então, o nosso mandato pretende dar sequência no debate junto à Associação dos Professores, e a gente precisa acompanhar de perto, principalmente o uso do dinheiro do FUVEB. Exatamente. Tem prefeitos que tiveram suas contas reprovadas por conta do mau uso do dinheiro da educação. Eu sou autor de denúncias, juntamente com mais 3 vereadores, de denúncias junto ao Ministério Público Federal e ao Tribunal de Contas da União, do prefeito que não utilizou toda a verba da educação. E eu acredito, até pela Gambale ser da educação, eu acho que vai ser uma bandeira dela. Eu acredito, tenho muita convicção nesse sentido, mas o nosso papel é acompanhar isso. Tem que investir tudo. O dinheiro tem que ser gasto na educação. E a nossa prioridade, o nosso compromisso é esse. Fiscalização. É isso aí. O Anderson, ele diz aqui, boa noite, né? E faz o seguinte: qual a sua análise sobre os presidentes eleitos no Senado e na Câmara e como isso reflete na conjuntura política de Ferraz e do Alto Tietê? E manda abraço. Essa pergunta foi muito boa. Hoje o nível aqui está muito alto, hein? O Anderson Pirota. O Anderson Pirota, esse companheiro é sociólogo, é da Associação dos Trabalhadores do Santander. E eu acho que é muito pertinente a pergunta do Anderson. Você estava falando um pouquinho sobre isso antes, né? Exatamente. Todo o discurso que o Bolsonaro usou para vencer a eleição de 2018, ele está indo na contramão do discurso. Ele negocia com o Congresso Nacional, ele negocia com o Centrão. A liberação de emendas agora para os deputados, para eleger o presidente da Câmara agora, foi um absurdo. Escancarada. E no Senado também. Foi um verdadeiro toma lá da cá. Toma lá da cá. Que inclusive eu tenho muitos amigos aí que são apoiadores de Bolsonaro, que eu falei, e agora, amigo, como é que fica? Né? Porque a acusação contra Lula e Dilma é que negociava com o Congresso a questão de emendas. O Bolsonaro, o que ele falou, ele não cumpriu. E o Bolsonaro está se pegando. A popularidade dele vem caindo a cada dia. A pandemia ajudou muito em derreter a popularidade de Bolsonaro. E ele começa a perceber e sentir o cheiro de impeachment. Então era necessário ele construir uma maioria com o Centrão para poder garantir tranquilidade no Congresso para tocar o próximo ano. Né? É fato que o desenrolar da vacinação da pandemia ainda vai levar muito tempo. O fato da China e a Índia endurecer a discussão com o Brasil para vender os insumos para a gente fabricar a vacina se deve muito pela posição política internacional que o Brasil vem tomando na OMC, na ONU, principalmente em votações contra a Índia e a China, que inclusive fazem parte do BRICS, que o Brasil é fundador do BRICS. Exatamente. Né? Essa política que o Bolsonaro adotou junto aos Estados Unidos, né, de subserviência, a gente vai estar pagando a conta agora. Exatamente. Ele negar a doença e retardar a questão da gente preparar a vacina e fabricar a vacina aqui no Brasil, nós estamos pagando a conta agora. E para ele não cair, ele negociou com o Congresso, comprou votos escancarado, queira ou não, a gente vai ver as emendas agora acontecer
nesse ano de 2021. Ou não, né? Porque também pode acontecer de ele não cumprir a palavra. E aí... Mas se ele não cumprir, Johnny, o Centrão se vira contra ele. Exatamente. Inclusive houve um movimento, aí eu lembro do militante de esquerda, fazendo um movimento, uma vaquinha virtual, para arrecadar dinheiro para comprar o Centrão. Eu achei hilária a ideia desse cara. Seria interessante. Né? Porque, garantir as emendas pro Centrão e... Nós vamos comprar, vamos ajudar na vaquinha virtual. É isso aí. Inclusive, em relação ao BRICS que o vereador está falando, é muito interessante que vários analistas e aí de vários jornais colocam que foi uma burrice, vamos usar esse termo, do Bolsonaro. Que com os BRICS, que tem inclusive um banco de desenvolvimento dos BRICS, daria para fazer a vacina, assim como a China e a Índia. Na verdade, a vacina que já foi fabricada, que foi criada na China, e a vacina que está sendo fabricada, produzida na Índia, poderia ter sido fabricada e produzida desde o início e feita a pesquisa aqui no Brasil, se tivesse continuado com a mesma relação harmoniosa que outros governos tiveram com os BRICS. Porque, inclusive, tem banco e dinheiro suficiente para financiar e a tecnologia vindo da China. A gente já está sofrendo aí, tendo que governador indo telefonar, falar com o governo chinês, ou o próprio presidente ficar mandando carta para o governo indiano para resolver essa situação. Já estaria resolvido, né? A Luzirene TCs está aqui dando boa noite, prazer em ouvir, valeu mesmo. Maria Moreira da Silva, é justo, né? Na área de fila já tinha lido. Júlio César Januário, tamo junto. Cláudio Ramos, meu parceiro. Percival Moreira, o partido está precisando de um militante como você na Câmara Federal. A Mariana Brito dando boa noite. Joel Miranda dando boa noite a todos. A Cida Alves dando boa noite. Nete Ramos dando boa noite. Na verdade, a Nete Ramos aqui, ela está dando boa noite para si. O legal também do programa é que as pessoas começam a conversar. Interagir aí, né? Interagir um com os outros. A Giovana dando parabéns. O Diego Silva dando oi ali, falando só por Deus esse presidente. A Nete Ramos também dando boa noite aí pro Jabá e a Verônica. A Luzirene batendo palmas aqui. O José Luiz Rodrigues, péssimo presidente é esse, hein? O Luiz Oliveira, boa noite, meu vereador. Parabéns por ser um ótimo vereador que sabe trabalhar em prol dos bairros mais precários. Tira o chapéu para você. Parabéns, Deus te abençoe. Aí a Maria fala que nossa cidade precisa de um lugar com mais carinho aos nossos idosos. Quais os projetos para esse público? Calma aí que ele já responde, Maria. A Olivia Alves dando boa noite. A Maria Moreira da Silva, maravilhoso esse projeto da AME. Aumenta e ajuda na renda familiar e autoestima das mulheres. A corretora Nilzete Araújo falando, minha sugestão investe em educação para qualificar as pessoas para conseguir um emprego. Muitas pessoas não conseguem emprego porque não conseguem pagar um curso qualificado. O João Lucas manda mais uma pergunta aqui, ó. Indo para a área de tecnologia, o vereador tem algum projeto ou ideia para a cidade no âmbito tecnológico? Já passo para ele, João. Kenny Duarte dizendo, sem educação não adquirimos senso crítico. A Gersira falando, sem educação não tem cultura. A nossa educação é o estudo. A corretora Luzete falando, sugestão, abrir um shopping em Ferraz, porque valoriza a cidade e gera emprego para a população de Ferraz. Professor Rodislen está nos assistindo, grande abraço. O professor Rodislen, que tem um projeto maravilhoso com basquete aqui na cidade de Poá. Já revelou muitos atletas do basquete aqui no município. Ivanildo Alves dando parabéns, valeu Ivanildo aqui pelo programa. O Jabá Ramalho falou porque o ex-presidente foi negociar as vacinas e não o atual, né? A Bruna Bani dando boa noite, o vereador que nos representa. E a Gersira fala assim, que somos sem filologia nada, né? Quem somos sem a filologia, né? No caso, acredito que do Congresso. Vamos para as perguntas. Nós temos aqui a pergunta do João Lucas, mas tinha a pergunta do outro rapaz aqui. Eu vou fazer a do João, eu já procuro o do outro rapaz que subiu. O João pergunta sobre tecnologia, vereador. Se teria projetos para desenvolver a tecnologia no município de Ferraz. Eu cheguei a fazer uma live o ano passado, até por conta da pandemia, no início da pandemia, e que a gente fez uma discussão sobre geração de emprego e renda.
E participou o Anderson Pirota, que é sociólogo, participou o menino do Sindicato de Metalúrgico, me fugiu o nome dele agora, o Rodrigo, e o Daniel Balck. E todo dia de manhã eu leio os jornais da região. E uma experiência muito bacana, cara, que me chamou a atenção, foi da Secretaria de Indústria e Comércio de Mogi, que eles incentivaram, eles contrataram uma empresa que organizou uma startup para incentivar aquela pessoa que tem seu próprio negócio a divulgar o negócio das pessoas, o pequeno empreendedor. E eu achei aquilo fantástico, né? Nós temos, em tempos de pandemia, e vocês podem observar o que tem de gente vendendo bolo, salgado, doces, enfim. O que você imaginar, flores, decoração, presentes, é uma coisa absurda. E não tem uns canais aqui oficiais da cidade que divulguem o negócio das pessoas. Porque se a pessoa vende, Johnny, o negócio dela vai girar, ela vai consumir também. E a gente levantou esse debate da startup lá na cidade. Eu tenho muito boa relação com o Daniel Balck. Eu cheguei a conversar com ele uma oportunidade sobre essa questão da startup. Quer incentivar é aquele cidadão que tem seu pequeno negócio na casa dele. E na campanha em 2020, a gente fazendo campanha nas ruas, a gente observa isso. O desemprego também forçou as pessoas a montar seu próprio negócio. É impressionante, né? Minha mãe é boleira e salgadeira há muitos anos, inclusive está nos acompanhando, a dona Nete. Mas hoje o que você vê é absurdo, Johnny. É absurdo. Então eu acho que essa questão da startup, de como é que você incentiva e você dá publicidade para o pequeno comerciante, ela é fundamental. E ela pode ser uma construção através de política pública. Eu acho que o desafio do governo Gambale é como juntar um monte de ideias que a gente tem hoje e colocar em prática. Que parece que 4 anos é muito tempo, mas não é. É óbvio que ela precisa ter um time muito bem engajado, um time com disposição para andar. Diferente do governo Zé Biruta, que não teve isso. Né? Era um Deus dará, ninguém tocava nada. Eram poucos que se vestiu a camisa para resolver problemas da cidade. Eu acredito que nesse aspecto o time dela está com muita energia. Mas pós e boas ideias em prática é o grande desafio. E eu acho que o nosso mandato, independente de sigla partidária, tem que colaborar, tem que fazer sugestão, e a gente não vai se furtar a fazer isso. É isso aí, vereador. Inclusive, o vice-prefeito e secretário, né, Daniel Balck, estará aqui no dia 25. Já vou fazer essa anotação. Na boa cutucada da startup. Vou anotar para não esquecer e questioná-lo sobre isso também, que é muito importante. Tenho certeza que ele vai responder. Tinha mais uma pergunta. Subiu aqui, eu não achei, vou pedir pro Felipe se ele puder ali procurar, se ele achar ele me passa aqui. Mas o Kleber Moura também está assistindo, a Nete Ramos está assistindo aqui, excelente entrevista. Ivanildo dando parabéns aqui para a TV Estância pela entrevista, valeu Ivanildo. A Márcia Andréa dando boa noite ao nobre vereador, obrigado pelo seu apoio à AME. E a Cleusa Vascon dando boa noite também. Saudades das meninas. Então, dando boa noite, mais que especial para nós da AME. É uma experiência bacana até para você trazê-las aqui. Muito legal a experiência. Eu contato com você se você tiver. A gente conversa com elas traz aqui. As meninas aí. Isso, ó. Essa entrevista só nos mostra o quão importante para nós o vereador Cláudio Ramos, o Ivanildo Alves está falando aqui. E já que você citou o governo Priscila Gambale, que está iniciando, hoje é dia 4, então 35 dias, é isso? É isso aí. 35 dias, né? Completou um mês inteiro em janeiro, tá adentrando aí fevereiro. Qual a sua perspectiva para o governo Priscila Gambale? Qual a sua ideia? Você pode fazer essa análise a curto prazo, a médio, a longo, mas o que você vê? A partir do que está acontecendo hoje, qual a sua perspectiva para esse governo? Eu acho que o governo Priscila, ela inicia o seu mandato numa condição muito diferenciada em relação ao prefeito Zé Biruta. Zé Biruta pega a prefeitura do governo Filó Isidro, a prefeitura com muita dificuldade financeira, sucateada em uma série de setores, em especial a Secretaria de Serviços Urbanos, de você não ter trator, de você não ter carro para poder fazer o trabalho. E ela assume a prefeitura numa condição muito diferenciada. Quem vê a Secretaria de Serviços Urbanos hoje e via 4 anos atrás, não dá para comparar.
ela já, pra você ter uma ideia, tinha 3 ou 4 montanas que eram do trânsito, foram entregues agora. Tem uma frota de ônibus lá na Secretaria da Educação que não tinha. Então ela pega a prefeitura numa condição melhor. É óbvio que a prefeitura também de Ferraz não está nadando em grana e também não pagou a sua dívida. A prefeitura de Ferraz tem uma dívida enorme, hein? Era quase 500 bilhões de reais de dívida quando o Zé assumiu. E essa dívida persiste. Essa dívida com fornecedores precatórios, INSS, e que prejudica muitos trabalhadores da prefeitura. E também para quem vai se aposentar, também quando a prefeitura também não recolhe INSS, que é uma das maiores devedoras do Brasil, a prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, a sociedade paga a conta. Então, ela tem um compromisso de quase 5 milhões de dívida com o INSS por mês, e é fato, e ela assume nessa conjuntura. E eles vão levar um tempo para organizar a casa, eles estão entendendo a problemática da prefeitura agora, tem 35 dias. É óbvio que algumas ações, em especial de zeladoria da cidade, está muito melhor do que era a gestão passada, você vê muito mais movimento. Isso é óbvio, né? E ela começa também a dar a cara dela ao governo. Ela precisa de tempo. Isso é fato também. Montou uma secretariado, reunião, se eu não me engano, semanal ou quinzenal dos secretários municipais, para cobrar a tarefa também, mostrar cada secretário apresentar o que foi feito na sua secretaria nos últimos 15 dias. É bacana, porque o cara não apresentar, vai embora. Não dá para ser secretário com 12, 13 mil de salário e não prestar conta do que faz. Então, nesse exercício é bacana. E a gente torce para dar certo. A gente não é do mesmo partido político. Temos posições políticas diferentes, mas também não há isso impedimento para a coisa andar. Toda ação que o governo fizer e for bom para a cidade, bom para a sociedade, eu estarei junto. Quando errar, também vou apontar. E vou fazer o debate. Mas torço que dê certo. Eu não vou torcer contra a minha cidade. Torcer contra o governo é torcer contra a cidade. Mas é óbvio que a gente vai fiscalizar e vai acompanhar de perto. Se errar, a gente vai estar lá para apontar. É isso aí. Ó, o Felipe achou aqui a pergunta que eu tinha perdido nos comentários. A pergunta é da Maria Moreira da Silva. Maria Moreira. E ela diz assim: nossa cidade precisa de um olhar com mais carinho aos nossos idosos. Quais os projetos para esse público? Vereador Cláudio Ramos. Valeu, Felipe. Nós tínhamos um equipamento ligado à Secretaria da Assistência Social, que chamava CCI, Centro de Convivência do Idoso. Esse equipamento funcionou com bastante energia até o governo Jorge Abissão. No governo Filó, ele deu sequência, mas no final já deu uma patinada. E no governo Biruta, ele praticamente não funcionou. Era um espaço de convivência do pessoal da melhor idade. Eles tinham atividades de artesanato, de esportiva, de entretenimento, e que era muito bacana, né? E para você ter uma ideia, ele funcionava na época do governo Jorge, no Cambiri, e a quantidade de pessoas que se dirigiam àquele equipamento era absurda. No Cambiri, né? Aula de dança, de violão. E juntava a turma. Impressionante. Tem uma galerinha da melhor idade que dança pra caramba. E era um momento de descontração deles. E aí o governo Filó chegou a funcionar, foi pro recanto, com mais debilidade. No governo do Zé não funcionou. Não funcionou. E que a gente acredita que o próximo governo põe isso para funcionar. Inclusive, é um debate que nós vamos fazer na Câmara Municipal, através de um requerimento, cobrar uma posição da Prefeitura com relação ao CCI. De voltar essas atividades, apesar que nós estamos num momento de pandemia. A vacinação começou agora, o público da melhor idade, gente com mais de 90 anos de idade sendo vacinada agora, essa semana. Então, muita coisa vai ser impedida por conta da pandemia. Tem que ter claro isso aí também. Mas vai ser uma ótima iniciativa. Vai ser bacana o governo municipal pensar nessa ideia e nós vamos promover esse debate na Câmara Municipal. Bacana. Respondida aí, o Márcia Moreira. O Herbert Lopes está dando os parabéns pelo trabalho ao vereador Cláudio. O Diego Silva falando boa entrevista. Gersila de Jesus, parabéns ao vereador. O Herbert aplaudindo aqui. Ana Paula Rezende, olá Cláudio, parabéns pela entrevista, faço parte do grupo AMI, a galera do AMI. Legal, vocês vão ver aqui, como vocês estão aqui participando, aqui comentando, compartilhando, vou chamar vocês aqui para vocês apresentarem o trabalho de vocês aqui, hein? O Notiel Lúcio,
Parabéns, Cláudio Ramos. Sei que você irá trabalhar muito mais pelo município de Ferraz ao lado da prefeita e dos colegas de gabinete. A Márcia André dizendo, a Ana agradece o convite. O Diego Silva falando prefeitura falida na época, né? Deve ser na época aí do Filó. O João Lucas manda mais uma pergunta aqui. Vamos ver aqui, João. Qual a opinião sobre os recentes... o João, ele vai... a pergunta dele aqui é sobre Poá. Aí, vamos ver se você consegue responder, se você está a par aqui da situação. Ó. Qual a opinião sobre os recentes acontecimentos na cidade de Poá? Mesmo o vereador não sendo daqui, né? Deve ter visto as polêmicas na educação e na saúde. Gostaria de saber qual a opinião do mesmo. Na saúde, teve lá o fechamento do segundo andar. O hospital municipal, ele não está atendendo moradores de outra cidade. E eles mudaram o pronto atendimento do centro pro CM lá de especialidades atrás do hospital também, alegando que o prédio atual não tinha o ADCB, tinha alguns problemas, né? E da educação em relação aos polos, foi criado polos de 2 ou 3 escolas e cada um desses polos com 2 ou 3 escolas tem um diretor. Algumas têm diretor, vice-coordenador, outras é só diretor e coordenador. Tem polos que tem um diretor e 2, 3 vices. Dependendo da quantidade do tamanho do equipamento do polo construído. Isso. E aí ele está perguntando qual a opinião sobre isso. É porque assim, Poá sempre foi uma referência aqui na nossa região. Né? Principalmente em Ferraz. Qual é o nome da pessoa que faz a pergunta? O João Lucas. O João. E se a cidade vizinha... mas Poá tem, as coisas acontecem em Poá e Ferraz não acontecia, né? Primeiro comparativo, Ferraz tem 29 km², Poá tem 17. Ferraz tem em torno de 240 mil habitantes, se eu não me engano, Poá em torno de 140 mil, não chega a isso, se eu não me engano. 110 mil, 115 mil. 120 mil. Nós tínhamos um orçamento em Ferraz, no início da gestão Biruta, 300 milhões de reais para 240 mil habitantes. Aqui nós tínhamos Poá tinha um orçamento de 460 milhões. Se dividir a per capita, né, que é o orçamento pelo número de habitantes aqui, a per capita aqui em Poá, não dava nem para comparar com Ferraz de Vasconcelos. É fato e é óbvio que a saída do Banco Itaú da cidade de Poá, ela impactou o orçamento da cidade. Poá perdeu de quase de 10 a 15 milhões por mês na arrecadação. E é óbvio que se a cidade não está preparada para um baque desse, você tem que organizar a casa de novo. Se eu não me engano, Poá é uma cidade que tem poucos equipamentos, secretarias, órgãos públicos com imóvel alugado. A estrutura de Poá é muito grande. E é óbvio que a nova prefeita Márcia, ela vai ter que se adequar com uma cidade com menos 15 milhões. E ela tem uma infraestrutura muito grande. As escolas construídas em Poá são na nossa visão, um pouco de fora daqui, de qualidade, escola grande, bem estruturada. E como é que você mantém uma estrutura dessa? Como é que você mantém? Né? Então, Poá é uma cidade que é menor, é fato que não tem tantas áreas de ocupação como tem em Ferraz. Então a problemática de Poá é outra hoje. Né? Poá ainda tem um problema com as enchentes ainda. Né? E muita água que vem de Ferraz ainda, né? É verdade. O córrego Ribeirão Itaim que manda água para cá. Né? É óbvio que como lá em Ferraz também tem muita construção em beira de córrego, isso acaba explodindo também o problema. O centro de Poá está construindo a cidade, o rio corta a cidade, corta o centro da cidade. Então, acho que é um desafio para a prefeita Márcia, mas é uma cidade também que tem dívida, segundo informações que eu li na imprensa, mas não compara com a nossa cidade. Eu acredito, e a gente tem que torcer que a prefeita Márcia equalize a questão da dívida para poder atender bem a cidade. Eu acho que esse é o grande desafio. Então a gente torce que a prefeita ande bem aqui, porque se andar bem para a cidade de Poá. Tenho parentes aqui, familiares aqui em Poá, e torço que ande, tem que andar. É isso aí. Vamos lá. O Kenny Duarte, não é possível torcer contra as vacinas e falar em Deus. Não é possível falar em humanismo e achar que mais de 200 mil mortos seja algo natural ou de alguém que não soube enfrentar o problema. Que se sucumbiram, e suas famílias. Que se assuma a responsabilidade das mortes que virão daqueles que levam a sério mentiras. Infelizmente vivemos em uma sociedade onde alguns seres humanos são hipócritas, fazem caridade e são contra as políticas de
distribuição de renda, querem vacina e são contra verbas para pesquisa e ainda pregam o sucateamento das universidades. Espero que haja melhoras em todos os sentidos, em todos os municípios. É o Kenny Duarte aí contribuindo. Professora Kenny Duarte, da Rede Municipal de Ferraz. Bacana, professor. É professora ou professora? Professora. Parabéns, professora. É isso aí. A Bruna Bani, o Cláudio é um grande apoiador e muito visionário para o empreendedorismo. O AME tem muito orgulho em tê-lo como nosso padrinho. Se na cidade tivessem mais políticos com a visão que o Cláudio tem e com a disponibilidade e vontade de auxiliar, muitos empreendedores estariam andando no caminho correto da legalização e com muito mais oportunidades. Parabéns, vereador Cláudio Ramos, Eliette Sandra, Eliette Sandra. Eliette, companheira lá de Jardim Renata, uma boa briga, líder comunitário importante naquela região. Juntos, vereador, precisa voltar, ó. A Viviane Flores falando de excelente entrevista, a corretora Nilzete, parabéns ao vereador pelos projetos. Cida Alves, parabéns, vereador Cláudio, você é muito importante na política de Ferraz. Vamos lá, quem mais? A Cleusa Vascon também parabenizando o vereador e falando gratidão por tudo. A Ana Paula Rezende, ótimo vereador, sempre buscando o melhor pela nossa cidade, está de parabéns. A Gercília de Jesus, para mim, se a prefeita lutar pelo nosso ideal, não importa a sigla partidária. Professor Luizão aqui, ó, parabéns ao vereador Cláudio Ramos e toda a sua assessoria que tem nos auxiliado. A Eliette pedindo, mande um abraço aí pro vereador. Um abraço, vereador aqui da Eliette. A Maria Moreira, parabéns, vereador Cláudio Ramos, pelos projetos em prol da nossa cidade. Eu conheço o seu desempenho em busca do melhor. Você me permite? A Maria Moreira, ela chegou a trabalhar, talvez, se eu não me engano, no CCI. Trabalha com artesanato. Então, era uma atividade extremamente importante, né? E tomara que muita gente lá da administração, se não acompanhar, é um debate que a gente vai provocar no Legislativo para... Enfim, tem muitas ações, gente, que a gente precisa provocar. Eu acho que esse debate do CC é extremamente importante e válido fazer. Bacana. A Gercília fala assim, ela tem que fazer pelo povo de Ferraz, não pelo partido, ela foi eleita para isso. A Eliette diz, vamos cobrar a prefeita, saúde, educação, lazer, fiscalização. Ferraz precisa de mais vereadores igual o Cláudio Ramos, esse faz de verdade, por nossa Ferraz, disse o Diego Silva. O João Lucas, ele mandou mais uma pergunta. O vereador disse sobre os problemas de enchente. Qual sugestão ou ideia o vereador tem para que possa ser feita a parceria entre as cidades para ajudar nesse problema? Debate bacana, extremamente importante. Hoje eu acompanhei, teve uma agenda hoje lá no Jardim Renata, onde eu estive presente, o Marcelo dos Serviços Urbanos, lá de Ferraz de Vasconcelos, Marcelo Petegrosso, o secretário Antônio Carlos de Obras, também teve pelo lado de São Paulo a representante da subprefeitura de Guaianazes, o vereador Senival Moura do PT lá de São Paulo, o deputado estadual Jorge do Carmo. E lá a discussão era ver o que poderia ser feito. Segunda-feira deu uma grande chuva na cidade, deu quase 1 metro de água naquela região. E a gente vai entrar num debate que assim, mano, você tem que fazer o preventivo. Todo mês de dezembro a fevereiro e março é período de chuva. É período de chuva em Ferraz, em Poá, em Suzano, no Brasil inteiro. Em especial na região sudeste. A necessidade de você fazer as limpezas preventivas dos córregos da cidade ela é fundamental. Se você não limpa, todo mês de janeiro é chuva. Não tem como, né? E aí, Johnny, a gente tem um outro problema que um grande debate que a gente faz no nosso grupo, as pessoas moram onde elas podem, elas não moram onde querem. Acho que todo mundo queria morar em São Paulo, queria morar em Mogi, queria morar em Guararema. Só que a gente vem parar em Ferraz, a gente vem parar em Poá. E muita gente acaba construindo em beira de córrego. Pela lei hoje, deveria ser respeitado 30 metros da margem do córrego. Exatamente. Porque quando transborda, a água não tem jeito, ela vai sair dali. E como as pessoas constroem na beira do córrego, é óbvio que vai ter enchente, vai alagar as casas. Então, assim, tem essa questão que as pessoas moram onde podem, nós precisamos levar isso em consideração, e também a vista grossa que os governos municipais fizeram ao longo das décadas. Deixou construir também, Johnny.
E o problema fica. Lá no Jardim Ferrazense, que é um bairro que eu acompanho muito e morei lá, o córrego Ribeirão Itaim, ele se encontra com o córrego Paredão. Então ali é uma área de baixada que ali arrebenta a chuva. Nós, através de luta junto com os moradores, eu quero mandar um abraço especial pro seu Luiz. Né? Seu Luiz, eu falo que é uma bênção na minha vida. Ele manda áudio de 5, 6 minutos para mim. Vereador, bom dia, vereador. Aí ele agraceia, faz a mediana. Aí vem a demanda. Mas é um homem que briga muito pela comunidade. E ele me pressionou muito e juntos nós conseguimos fazer uma luta no governo Zé Biruta para fazer a mureta de contenção no córrego Ribeirão Itaim. Nós fizemos 1 metro de mureta. Foi mais de 150 metros de mureta construída no Jardim Ferrazense, que na última grande chuva chegou a transbordar o córrego, mas pela primeira vez não entrou água na casa das pessoas. Por causa da mureta no chão. A mureta conseguiu fazer a contenção do transbordo. É óbvio que era muita água, não tinha como. Mas a primeira vez que não entrou água na casa dos moradores do Jardim Ferrazense. Então a mureta segurou. E para você ter uma ideia, agora, através da deputada Bebel, nós conseguimos uma emenda de 100 mil reais que a deputada Bebel vai destinar para a nossa cidade. E a gente vai fazer um outro trecho de mureta ali no Ferrazense, que é na rua Benjamin Constant com a Washington Luiz. 160, se não me engano, 148 metros de mureta vai ser construída naquela região. Então vai inibir muito essa questão da enchente. Então, ações como essa, nós precisamos pensar em outros locais da cidade. Vou dar um exemplo aqui, Vila Mariana, é outro bairro que, não tem como, a água estoura naquela região. Né? Então a gente tem que pensar em programas de moradia, para retirar aquelas famílias dali, né, e colocá-las em lugares mais dignos, porque não tem como. E aí é o grande debate das casinhas da Vila São Paulo, as famosas casinhas da Vila São Paulo. Já fez até aniversário, não foi entregue aquelas casas. E nós temos que enaltecer o acordo que o prefeito Zé Biruta fez, de uma construtora que vai construir um grande empreendimento na cidade, em contrapartida terminar aquelas casas. E muitas das famílias que serão contempladas são pessoas que moram em área de risco. 180 famílias que moram em Berrão de Córrego que vão morar lá. Finalmente vão sair da área de risco. Nós terminamos. O compromisso é entregar até dezembro. Então são ações como essa, é limpeza preventiva dos córregos. A cada 3, 4 meses tem que fazer a limpeza do córrego. Nós precisamos fazer uma campanha, Johnny, e você é professor da nossa rede lá, educativa no que se refere a descarte de lixo e entulho na cidade. Mano, o morador não colabora também. Há um ponto de descarte viciado, é aquela antiga garagem da aviação Ferraz, ali na divisa Ferraz e Poá. Mano, é absurdo. Limpa lá, na mesma semana vem de novo. Então é omissão da prefeitura. A prefeitura já limpou 3 vezes em 35 dias. Vai lá hoje, eu passei lá hoje. Começaram a descartar de novo. Aqui em Poá nós temos também a rua João de Godoy, em Pamoviana, né? Ali também é tradicional. A prefeitura vai lá. Teve um período que a prefeitura nem ia, mas a prefeitura vai lá, limpa. Nós passamos lá, fizemos até umas imagens. Depois a gente vai colocar uma reportagem sobre, mas continua a galera descartando material. E aí não ajuda, né? O debate que eu sempre fiz, que a prefeitura, eu falei isso, inclusive, eu falava isso em campanha, e falei para a prefeita Priscila, cheguei a falar com o Marcelo Petrogrosso. Mano, a ação, mano, é levar, no começo de governo, é levar 80 pessoas para assinar termo circunstanciado na delegacia. Ela tem que entender, porque aquele ato, os 5 reais que ela dá para algum morador de rua jogar o entulho lá, prejudica todo mundo. E talvez se a prefeitura também instalar alguns ecopontos em alguns bairros, acho que ajuda também, né? Fato. É um outro debate importante para ser feito. Uma outra situação. Vamos mudar um pouco de assunto, vereador? Na verdade, galera, tem muita gente mandando perguntas, comentários. Continuem, não parem. O que nós não conseguimos falar aqui, o vereador, eu tenho certeza que vai entrar, vai olhar, vai responder, vai curtir. Tem a pergunta aqui, vereador, da Viviane Flores, que a Viviane é presidente do Conselho Municipal de Educação e é também secretária lá da Associação dos Profissionais de Educação de Ferraz. Ela diz assim, vereador, estamos às portas da abertura das escolas em Ferraz e Vasconcelos.
Como a Câmara tem visto essa retomada e como pretende ajudar na fiscalização? Esse é um assunto polêmico, hein, Johnny? É polêmico. E assim, é polêmico também. Vamos entender um pouquinho, vamos voltar no tempo. Eu acho que as ações de restrição que foi tomada na primeira onda da pandemia, elas foram importantes. Porque a gente passou, de certa forma, rápido pela questão da primeira onda. É óbvio que quarentena, lockdown, vai prejudicar o comércio. É duro dizer isso, é difícil. E muitas vezes o comércio ele não tem nem capital de giro, Johnny. Ele tem que fazer o mês dele, vender ali para poder pagar a continha, pagar funcionário, pagar aluguel. Muitas vezes nem sobra, mas está girando o negócio dele. Com o lockdown, é uma pancada na vida do comerciante. Né? E eu falo que quem faz lockdown, gente, é para rico. O pobre não tem direito de ir lá fazer lockdown. A exemplo, a estação da CPTM. Olha o trem da CPTM. Olha os ônibus aqui da nossa região lotado. Então, lockdown, gente, com todo respeito, é para rico. O lockdown não é para pobre. O pobre continua exposto. O pobre tem que trabalhar, tem que fazer a faxina, tem que produzir nas fábricas, senão não paga a conta. E muita gente ficou desempregada por conta que o comércio fechou. Acho que o setor mais prejudicado na pandemia foi o comércio. De cada 5 comércios que fecharam na pandemia, só 4 retornaram. Um fechou e não voltou mais. Né? E aí tivemos agora no sábado... Você é palmeirense, Johnny? Sou palmeirense. Então vamos falar um pouquinho sobre o Palmeiras. O Felipe é santista ou não? Corintiano. Nós tivemos a final da Libertadores, entre Santos e Palmeiras, que aconteceu no Maracanã. E nós tivemos aí a presença do prefeito Bruno Covas e do governador João Dória. E a gente debatiu um pouquinho isso antes da entrevista, que, eu acho que faltou exemplo dos dois. Como é que você impõe uma medida restritiva aqui em São Paulo, de fechar comércio, de lockdown, fase vermelha no final de semana, e você está na final do jogo de futebol? Exatamente. Então é duro, Johnny. E esse debate serve para o comércio, esse debate serve para o retorno às aulas. Como é que a gente vai fazer agora? Qual é a nossa referência? E as pessoas, elas perderam um pouco o medo da pandemia na segunda fase. O comércio está, lotado, os bares lotados. E perder esse medo é o fato de ter subido tanto o índice de contaminação e mortes, porque a galera se reuniu no final de ano, não aguentou, se reuniu no final de ano, foi para as compras, a gente via direto as lojas do Brás, as ruas do Brás, é isso aí, lotado 25 de março, a galera perdeu, de certa forma, o medo mesmo. E aí, eu acho que o líder máximo da nação tem que debater também, um cara que o tempo inteiro fazendo negação da doença, o tempo inteiro criticando a questão do isolamento social. Eu acho que nós estamos na segunda onda, na Europa, aí a gente estava discutindo isso também, na Europa, aonde voltou as aulas, voltou a segunda onda. E fechou, né? Um monte de lugar que voltou as aulas na Europa, Alemanha, França, voltou as aulas, começou a aumentar o pico de transmissão de doença. Eles voltaram a fechar. E nós agora vamos voltar às aulas com o pico da segunda onda, né? Estamos vivendo o pico da segunda onda. Como é que vai ser isso? Nós estamos vivendo agora as festas de final de ano, é impacto agora. E como é que a gente vai fazer agora com volta às aulas? Eu acho muito difícil a gente barrar a questão do retorno às aulas. Eu sempre defendi que o professor deveria estar no primeiro grupo a ser vacinado. O professor tem que estar vacinado para poder voltar às aulas. Também imagina, 10, 12 crianças reunidas, vão para casa. Muitas delas têm contato com os avós. Pai e mãe trabalha, fica com a avó, com o avô. Meu caso é assim, na minha casa é assim. E como é que a gente vai fazer isso, Johnny? Eu acho muito temeroso, mas acho também muito difícil segurar agora, não voltar até por conta da falta de exemplo dos nossos governantes aí, Prefeitura de São Paulo, Governo do Estado. Perder a moral, né? E Presidente da República. Esse aí não respeitava uma, desde o começo. Exatamente, perderam a moral. Mais uma vez, eu agradeço a todos que estão assistindo, comentando, curtindo. Compartilhe aí a nossa live. E chegando quase no finalzinho, vereador,
A partir de tudo isso que nós conversamos aqui, as perguntas, os comentários e tudo que está acontecendo, sua perspectiva para 2021, para esse ano, você acha que a gente consegue avançar? Você acha que 2021 será mais positivo ou ainda a gente vai ficar patinando e não vai ser tão positivo assim? Eu tô num otimismo absurdo. Eu tô até estranhando, eu tô muito animado. Eu acho que o ano de 2021, mano, a gente vai ter que ter coragem. Vai ter coragem, não, a gente vai ter que enfrentar e passar por essa pandemia. Não tem outra saída para nós. Eu tô com muita energia para tocar o nosso mandato. A gente vai mudar um pouco a forma de atuar do nosso mandato. Eu tenho o hábito, Johnny, de atender demandas de munícipes no exercício de ir lá no gabinete, de ir lá na prefeitura. Porque eu falo para as pessoas, porque você está me pedindo, amigo, cidadão, o que você está pedindo para mim é direito teu. A prefeitura deveria atender. Eu estou atendendo um caso agora da Rua Gilma, do Alexandre, que uma valeta joga água no terreno dele, um terreno de 10 por 35, ele não consegue construir nada. Ele já tem mais de 10 protocolos na prefeitura, há mais de 5 anos, e não atende o cidadão. Isso é um absurdo, John, é direito dele. Então, eu acho que o nosso mandato ele tem a missão e a tarefa de despertar a cidadania das pessoas. Você tem direito, amigo. Você tem que ir lá reclamar, seja secretário A, B ou C, tem que te atender. Ele é servidor público. A prefeitura não tem que gerar lucro. O papel da prefeitura é atender. É servir. E como é que o cidadão vai lá e não consegue ser atendido? Como é que ela vai lá e ninguém consegue explicar para uma senhora de 67 anos que ela tem direito à isenção do IPTU? Como é que o cidadão vai lá e uma valeta joga água no terreno dele e ele não consegue construir, a prefeitura não toma atitude? Complicado isso. Mano, é absurdo. E há quanto tempo? 5 anos? Há mais de 5 anos. Ele e o vizinho dele tem uma série de protocolos, que inclusive eu tive com o vizinho dele hoje. Eu vou até lembrar o nome dele agora. Me perdoe. Não, fica à vontade. Que eu preciso achar o nome dele aqui, que é Givaldo. Eu tive com o Givaldo hoje. Eu levei ele para sentar com o secretário Antônio Carlos. Então eu acho que nesse nós temos que despertar. Eu participei do processo eleitoral de 2020, eu nunca vi certas práticas acontecerem como eu vi em 2020 na eleição. E aí a gente fica fazendo a pergunta, Johnny, será que eu estou deixando no caminho certo? Será que, mano, fazer luta com o movimento da educação é certo? Será que fazer movimento com o transporte escolar é certo, Johnny? O movimento negro? Eu me fiz essa pergunta. Porque as pessoas hoje, elas não têm identidade de classe, cara. Elas não conseguem se identificar com uma classe trabalhadora, que é explorada. Né? E aí a gente está numa fase eleitoral, quem fala muito do político corrupto, o eleitor é o corruptor. Como ele topa negociar o voto dele, então eu saí meio cabisbaixo dessa eleição, eu falei, mas não é isso que vai me desmotivar não. Mano, eu tô com, desculpa o tempo, com muito tesão de tocar a campanha, tocar o mandato. Vamos arrumar muita briga e essa é a nossa bandeira. Tem demanda, vamos junto comigo na prefeitura. É assim que eu vou tratar daqui pra frente. Muita briga, muita energia e muito petelhamento. É isso aí. Esse é o vereador Cláudio Ramos, do PT, lá de Ferraz Vasconcelos, que está aqui no programa Ordem do Dia. Programa aí toda segunda e quinta-feira, trazendo pessoas que pensam a cidade de Poá, que pensam a região do Alto Tietê, Ferraz Vasconcelos também, nossa cidade vizinha. Nós vamos já concluir nosso programa. Agradeço a todos que continuam mandando perguntas, comentários aqui. O vereador depois vai sentar lá com a assessoria dele, vai responder as perguntas que não foram feitas aqui por mim, mas todos os comentários apareceram aí na tela. Eu vou abrir para o vereador fazer sua fala final, agradecer a galera aí, e daqui a pouco a gente conclui o programa. Vereador, fica à vontade. Eu quero inicialmente agradecer a você, Jornal Felipe, pela oportunidade. Eu acho que a gente precisa discutir a política, cara. Como você disse na abertura do programa, a gente faz política o tempo inteiro. Até na relação. Na marido e mulher você faz política. No namoro você faz política o tempo inteiro. É a arte de avançar, a arte de saber ceder. E eu acho que ela é fundamental para a vida das pessoas. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou o nosso programa. Quero mandar um abraço especial pro Luiz, que é meu padrinho aí. Em breve, meu padrinho aí, o Luiz, a Bárbara, a Dona Nete, que acompanha todos, minha mãe, meu pai Percival, a Cida, o Rodrigo, ajudou a divulgar essa live. A Gersira, ela é dona da nossa subsede do PT.
Depois eu te explico por quê. Fora do ar. É uma grande amigona, acompanha todas as nossas lives, as meninas da AME. E vocês estão de parabéns, cara. Tem que provocar o debate. Eu falo para todo mundo que o conhecimento, quem tem o conhecimento tem o poder. Tem o poder de influenciar o seu local de trabalho, de influenciar a relação na sua casa, de mostrar para as pessoas que ela tem direito, que ela tem um papel a cumprir. Então, rodas de conversa como essa, debates como esse, ele é fundamental para a gente transformar a nossa sociedade. Sigam em frente. Vou acompanhar daqui para frente também. Entendeu? E vocês estão de parabéns. Façam muitas, cara. Vão provocar o debate. Bota a pimenta na conversa. Tem que ser, Johnny. Vamos fazer. É isso aí. Isso aí. Não se esqueçam de curtir o programa, de seguir a nossa página no Facebook e compartilhe aí as lives. Procure aí, tem mais lives aí. Na segunda-feira veio o secretário de Transportes de Ferraz, o Kaká. Na semana anterior participou também o vereador Everton. Né? Tem vários vereadores aí, várias pessoas que pensam as nossas cidades aqui na região do Alto Tietê. Curtam, compartilhem, sigam a página e eu encontro com vocês na próxima segunda-feira com mais um programa Ordem do Dia. Um grande abraço a todos, o nosso muito obrigado e até segunda. Até mais. Olá, eu sou a Anastácia. E eu vim aqui te convidar para curtir a página da TV Estância. Lá, nós postamos as notícias mais recentes, da cidade de Poá e também da região do Alto Tietê. E sempre trazendo informações com responsabilidade e confiabilidade. Siga nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @TV Estância Poá. E fique por dentro do que acontece na sua cidade e na região. Te espero por lá. Tchau e até logo! Olá, eu sou a Anastácia. E eu vim aqui te convidar para curtir a página da TV Estância. Lá, nós postamos as notícias mais recentes, da cidade de Poá e também da região do Alto Tietê. E sempre trazendo informações com responsabilidade e confiabilidade. Siga nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @TV Estância Poá. E fique por dentro do que acontece na sua cidade e na região. Te espero por lá. Tchau e até logo!